Lucas 22:31 está escrito: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Muito bem, então vamos para a palavra. Veja, você já parou para refletir que existem momentos em que as nossas lutas são mais reídas. O que é reída, pastor? É mais violenta, é mais cruenta, é mais intensa. E eu estou falando de lutas porque está claro, é lógico, estou falando com crentes. Está claro nas Escrituras que nós estamos em uma guerra. Nós vivemos uma guerra. E essa guerra, ela se dá contra o mundo, que tenta nos seduzir, nos arrastar de volta para lá. Quando eu falo de mundo, eu falo da cultura, eu falo dos valores, eu falo da moral, da ética, eu falo do que rege os princípios do mundo ou da humanidade. Nós estamos numa guerra e esta guerra é contra o diabo. Satanás é o seu nome. Satanás significa adversário, oponente, inimigo. E as suas hostes malignas, ou hostes de demônios. Isso está bastante claro em Efésios capítulo 6, lá pelo versículo 10. Isso não é ruim, porque no capítulo 2, fala de o povo que está no mundo está sendo regido pelo príncipe deste século, ou pelo príncipe deste mundo. Veja, no capítulo 2, Paulo fala da condição que estávamos antes. Éramos governados, regidos, dominados pelo império das trevas. No capítulo 6, ele diz: agora nós temos que lutar, e a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais que agem nas regiões celestiais. E aí ele fala da nossa condição agora de livres. Nós não estamos mais sendo regidos pelo príncipe deste mundo, deste século, o diabo, os demônios. Nós estamos livres, nós somos libertos. E porque nós somos libertos, nós agora guerreamos. Nós lutamos contra, e essa luta se dá tanto para que nós permanecemos na luz, no reino que é o oposto ao império, o reino de Deus, oposto ao império das trevas. Permaneçamos na luz, no reino, e num outro nível, para que nós avancemos contra o império das trevas e coloquemos em liberdade os que estão sendo regidos por esses demônios. Bem, esta é uma verdade. Querendo o mundo acreditar ou não, mas esta é a verdade. Aqueles que não estão em Cristo estão sendo conduzidos, governados, regidos, dirigidos pelo príncipe desse século,
que é o nosso adversário. Terceiro, nós estamos numa guerra, numa luta contra o eu carnal, o homem natural, ou a natureza adâmica, a natureza carnal, a natureza caída. O velho homem, a Bíblia chama de velho homem, a carne, que vivia nessa condição antes, nos seus deleites, nos seus pecados, sendo governado pelo príncipe desse século, na verdade escravizado, e que ele foi subjugado na conversão, pois nascidos fomos de novo, recebemos uma nova natureza, a vinda do céu, a natureza de Cristo. Por isso temos a mente de Cristo, temos um novo coração, somos habitação do Espírito de Deus, nova criação, nova criatura somos, libertos. Todavia há em nós essas duas naturezas que conflituam e brigam dioturnamente, uma querendo satisfazer os anseios de cada um. Paulo fala disso em Gálatas, fala também em Romanos. Pedro dá uma pincelada sobre essa verdade, mas em Gálatas está bastante claro. A natureza carnal, querendo voltar ao governo do nosso ser, lutando contra a natureza espiritual, essa nova natureza. E a gente tem que decidir, como se nós tivéssemos a alma, e temos que conscientemente se inclinar para uma dessas naturezas que tem vontades opostas. Vocês estão me ouvindo? Tem vontades opostas, interesses opostos, portanto é uma direção de vida, um viver totalmente oposto. Para onde você se inclinar, você vai ser conduzido, você vai viver. Estamos numa guerra constante, contra o mundo, contra Satanás e seus demônios, e contra este eu caído, esta velha natureza, esse velho homem. Estão me entendendo? É lógico que Satanás, aproveitando-se que há em nós essa velha natureza, ele vem com as suas tentações. Sabendo que essa nova natureza, essa natureza caída, este homem caído deseja as coisas do mundo, ele vem com as suas tentações, querendo nos arrebatar e nos levar de novo para os domínios dele. Porque escolher o velho homem, escolher o mundo, é escolher ser regido de novo por Satanás. Ele não pode nos tirar, arrancar das mãos de Deus, nos arrancar do reino e levar aprisionados de novo para o seu império. Não pela força, mas ele pode, se ele nos convencer, e ele nos conduzir pela nossa própria vontade de volta. E ele tenta isso através das tentações. Agora preste atenção. Tem momentos, tem fases na nossa vida que parece que essa luta, ela se intensifica, ela fica mais cruenta. Cruenta é derramamento de sangue, que envolve o derramar de sangue. E a Bíblia fala desses dias, fala desses momentos, desses tempos. Inclusive nos chama a atenção para que nós estejamos preparados, porque eles vêm. Olha, vocês não durmam. Se vocês dormirem, o diabo já está tendo vitória sobre você, porque ele está lhe impedindo de aprender como vencer nos dias maus. Porque não adianta estar no culto,
Vim para ouvir a palavra de Deus e você não conseguiu ouvir. Está me entendendo? Preste atenção porque isso é sério. Se precisar, levanta, vai lavar o rosto, mas não perde esse ensino. Não perde esse ensino porque eu estou falando que há dias, há tempos em que nós vivemos batalhas mais intensas, ao ponto de serem comparadas a batalhas que há derramamento de sangue, cruentas, violentas. E me escute, nós iniciamos mais um período desse. Me escute, nós iniciamos mais um período desse. E se você não atentar para o aviso de Deus, você vai ser vítima. Porque enquanto nós caminhamos distraídos, Satanás, ele caminha ao nosso redor, bramando como leão, atrás de quem ele possa destruir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Enquanto a gente fica de bobeira, ele não está brincando de ser nosso adversário. Ele não brinca com o que ele veio para fazer. E ele sabe que o final dele já está determinado. E o que ele puder fazer para até lá arrastar, por meio do engano, das tentações, das ilusões, o máximo com ele, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então preste atenção, porque não tem como vencer o diabo só com vontade. Tem que usar as armas certas. Tem que usar as armas certas. A Bíblia fala desses dias. Eu vejo, por exemplo, nesse texto, Jesus alertando, dando um aviso a Pedro. Pedro, o diabo pediu para te provar. O diabo pediu para provar a tua fé. Na verdade, ele pediu para destruir a tua fé. Te peneirar, provar. A intenção do diabo era destruir a fé de Pedro. Tanto é que a resposta de Jesus é: mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Porque na tentação que o diabo quer é acabar com a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem relação com Deus. Nós somos salvos pela fé e nós nos mantemos na graça pela fé. Perdeu a fé, perdeu a salvação, perdeu tudo. Então Jesus aponta para um período próximo em que Pedro ia entrar numa provação e que ele tinha que estar preparado. Tipo assim, ó, não tem como evitar que esse dia vai vir. Então a questão não é fugir desse dia, é estar preparado para resistir nesse dia. Você está me entendendo? Se prepare. Está vindo esses tempos para nós de novo. Eu vejo isso nesse texto. Eu vejo isso num outro exemplo, em Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 8 ao 10, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna
escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, Jesus Cristo, o Senhor. Conheça a tua tribulação. Conheça a tua tribulação, ou aflição, ou angústia, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está avisando e, portanto, chamando aquela igreja, a igreja de Esmirna, para se preparar por um período que havia de passar, um período onde a tribulação se intensificaria, porque eles já estavam vivendo tribulação. Seria mais intensa, seria um período curto, de 10 dias, mas seria tão forte, que exigiria deles uma firmeza ao ponto de não recuar e seguir até a morte, se preciso for. Preste atenção, porque em situações como essa, e são semelhantes à situação de Pedro, quando o diabo vem com a tentação, aproveitando o período, ele vem para tentar minar a nossa fé. A tentação é para provar a nossa fidelidade, combater contra a nossa fidelidade e fazer com que assim, a gente não sendo aprovado, a gente entre num caminho de vergonha, decepção e morte. Morte espiritual. Estão me entendendo? Sim ou não? Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus, ele alertou Pedro mais uma vez, agora só que de uma forma para o grupo. Lá em Mateus 26, 41, é um texto bem conhecido por nós. Mateus 26, 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Entrar em tentação. Pirasmos. Provar. Tentação. A tentação gerada aos Gálatas. Eu estou aqui fazendo a leitura do comentário do Strong. Tentação da fidelidade do homem, da integridade, da constância. Porque Pedro era o quê? Era um seguidor de Jesus. Naquela tentação, Satanás estava provando, ia provar Pedro para fazer com que ele recuasse na sua fidelidade e constância, na sua decisão de seguir o Mestre, de seguir a Jesus, de ser um discípulo. Então veja que num caso nós temos ser posto em prisão e o diabo se aproveitar dessa tribulação. No caso de Pedro foi o seu mestre sendo preso e ele sendo pressionado, e aí tu estava com eles, tu é um deles. Ou seja, a possibilidade de também ser preso e a possibilidade também de ser crucificado. E aí é provado a fidelidade dele, a constância dele. O que acontece com Pedro? Ele nega Jesus.
ele recua, ele não permanece fiel, ele não é firme, não é constante. E aí Pedro entra num caminho de decepção, vergonha, e só não é gerada a morte, porque Jesus vai até ele e o restaura naquele encontro. Tu me amas, lembra? Amém? João capítulo 21. Mas Pedro quase que morre. A fé de Pedro foi abalada. Escute, eu estou dando exemplos aqui de que sim, existem momentos em que essas lutas, essas batalhas são mais ferozes, mais violentas. Tanto a nível individual, Pedro, como a nível coletivo, igreja. Igreja, se precisar, dá uma voltinha para pegar um ventinho com a criança, viu? Um conselho. Se precisar, dá uma voltinha, está muito quente. Pega um ventinho, quando ela se acalmar, entra de novo. Se precisar. Se precisar. Então, a nível de igreja, como em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 10. E quando eu trago esse exemplo de nível de igreja, eu uso o exemplo de Esmirna, eu estou falando, igreja, preste atenção. Preste atenção que a gente está entrando num período como esse. E eu não vou apenas, ou eu não vou pelo que foi visto em visão aqui numa oração, ou pelo que foi mostrado em sonho para nossa irmã Camille, que ela acabou de contar. Isso eu estou falando, já estou acreditando que seja. Mas principalmente porque eu encontro nas Escrituras essa verdade, esse alerta. E porque sim, há um testemunho no meu coração. Então, eu estou dizendo para vocês que para além da visão, para além do sonho, para além do testemunho no meu coração, a palavra de Deus está nos alertando. Há um fundamento, as Escrituras já mostram isso. Por isso eu estou trazendo a palavra, para dizer não pelo sonho, não pela visão, não pelo testemunho, o que eu acredito, estou sentindo, mas porque está escrito. Está escrito, amém? Me escute, por favor. A Bíblia fala desses dias, e ela identifica como os dias maus. Em Efésios capítulo 6, versículo 13. E Paulo está falando de um preparo, está atento, está equipado, está preparado para esta batalha. Ele diz que ela se dá principalmente nos dias que nós chamamos de dias maus. Efésios capítulo 6, versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja que as Escrituras não dizem que nós seremos livres desse dia. As Escrituras dizem que haverá esses dias. E que nós devemos nos preparar para esses dias. Paulo, ele é interessante porque quando esse dias maus aparece pela primeira vez nas Escrituras, ela aparece lá em Eclesiásticos. Num conselho do rei Salomão aos jovens, ele disse: jovem, lembra do teu Senhor no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus, em que dirás, não tenho contentamento neles.
o contexto é assim: enquanto você é jovem, aproveita para conhecer a Deus e gastar bem a sua juventude, o vigor da tua juventude no Senhor. Porque virão dias, ele está falando dos dias, provavelmente dias da sua velhice, em que você não vai ter esse vigor, você não vai ter essa saúde. São os dias maus, que você não tem mais contentamento. O que você deseja e você pode fazer para o Senhor na sua juventude, nos dias maus você não tem como fazer. Então, conhece o Senhor agora. Os dias maus, lá no contexto de Eclesiastes, apontam para esses dias onde se vai o vigor, se vai a força que é próprio da juventude. Mas Paulo traz esse termo com a ideia mais ampla. Inclusive, eu procurei saber o que são esses dias maus. E aí, segundo Strong, versículo 13, a palavra traduzida por dias maus é peneros, que são cheios de labores, de aborrecimento, de fadigas. Dias de pressão, de tormento, pelos labores. Você sabe o que é labor? Quem sabe o que é labor? Trabalho. Trabalho, não apenas o trabalho, tipo trabalho secular, trabalho na empresa, não, trabalho que é a vida. O trabalho para prover o pão, o trabalho para viver, para prover. Trabalho, labor. As pressões, os cansaços, as fadigas, os tormentos gerados pelo trabalho. E não é só o trabalho, empresa, não, o trabalho que é viver. Paulo está dizendo: o inimigo vai se aproveitar desses dias de pressão, de tormento, de cansaço, de fadigas. Ele vai vir com as suas artimanhas, atrás de te derrubar, atrás de te destruir. E o destruir aqui não é matar, tirar a vida. O destruir é acabar com a sua fé, porque se ele acaba com a sua fé, ele não precisa tirar a sua vida, porque ele te tira da vida eterna, que é o mais importante. Então, se o sábio está falando dos dias da velhice, Paulo está falando dos dias da vida, do viver em que nós nos atribulamos, nós nos afadigamos, nós somos pressionados, nós nos angustiamos, nós nos cansamos. Ele prepara ciladas para nesses dias tentar nos derrubar. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Muito bem, até aqui eu estou dizendo, existem dias que eles são mais trabalhosos, onde as batalhas são mais intensas, e o inimigo se aproveita desses dias para nos tentar. Preste atenção, porque enquanto nós estamos distraídos, como no sonho da irmã, houve uma palavra de direcionamento, né? Pega as armas, maneja as armas. Ela nem sabia manejar a arma. Aí, enquanto os aguerridos estão lá na frente, vão guerrear, se ferem, há um povo desperto, distraído. Isso é a mais pura verdade.
Isso acontece, isso está acontecendo. Mas há um chamado de Deus para que nós venhamos nos despertar. Por quê? Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Eu quero ler sim 1 Pedro, capítulo de número 5, para reafirmar o chamado de vamos despertar a igreja. Vamos estar atentos, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele não tem nada a perder. Versículo de número 8, né? E aí eu já começo dizendo para vocês como vencer. Pastor, então como é que a gente vence, pastor? Já que esses dias eles vêm, você está dizendo que ele está vindo e vindo para a igreja. Pedro diz: sedes sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão rugindo à procura e procurando a quem devorar. Em outra versão diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Pedro, ele aponta para uma ação maligna, e ele diz, quando ele fala dos sofrimentos semelhantes que os vossos irmãos, irmandade está passando, ele está dizendo, olha, é nos sofrimentos que o diabo vai tentar se aproveitar. E Paulo diz, nos labores, nos cansaços, ele vai tentar se aproveitar. Ao derredor, a palavra, ela aponta para um caminhar progressivo, buscando uma oportunidade. Então o diabo, ele caminha, ele anda e ele vai progredindo, procurando uma oportunidade para chegar com a tentação. E com isso destruir a nossa fé. O que nós devemos fazer? Bem, nós temos aqui nas palavras de Pedro, ele nos chamando para a vigilância. Vigiai, irmãos, vigiai. Sede sóbrio. O sóbrio poderia ser traduzido por estar calmo, sereno. Ou seja, você não tem que andar com medo porque o inimigo vai lhe tentar. Não, tenha calma. Tenha paz de espírito. Saiba usar as armas. Igreja Manancial, vamos saber usar as armas. E nós vamos vencer. Amém? Primeiramente, Pedro está falando, sede sóbrio. Esteja calmo. Porque você aperreado, você não consegue ver direito. Sim ou não? Agora você calmo, sua capacidade de observação amplia. E aí ele vai para ser vigilante. Ser vigilante é estar atento. Alguém desesperado tem atenção, sim ou não? Mas o calmo, ele consegue ver detalhes. Então, fica calmo. Fica calmo. Você não está só não.
Jesus está conosco. Amém? Então fica calmo e vigie. Seja vigilante. Esteja atento. Seja cauteloso. Eu estou falando palavras aqui porque a palavra grega traduzida por vigilantes é gregórios, que significa dar estrita atenção, ser cauteloso, ativo, tomar cuidado. E o ser cauteloso implica em outra verdade. O vigilante é o cauteloso, significa dizer que é alguém que pensa. Implica em que, rapaz, eu estou para tomar, preste atenção aqui que é importantíssimo. Eu estou para tomar uma decisão. Eu estou para fazer uma escolha. O cauteloso, ele pensa no que vai escolher, nas consequências, nas possibilidades dessa escolha. Que rumo vai tomar a minha vida e dos meus com essa decisão? O cauteloso é alguém que pensa antes de agir, de decidir. Ser vigilante é tomar esse cuidado. É ser cauteloso também, porque veja, eu não estou falando do diabo chegar e me matar, colocar uma enfermidade, me tacar na prisão. Estou falando do diabo chegar com tentação nos momentos em que eu estou mais frágil, porque estou cansado, estou pressionado, estou angustiado, estou atribulado. Estão me ouvindo? Você já parou para pensar em Mateus capítulo 16, quando Pedro, em questão de minutos, ele é usado pelo Espírito de Deus e ele também é usado pelo diabo? E vocês, o que dizem? Quem eu sou para vocês? É a pergunta de Jesus. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelaste, mas o próprio Pai. Oh glória, o Espírito de Deus inspirou Pedro e sob a influência, está me ouvindo? Vou preparar aqui para uma foto aqui. Amém. Sobre a influência do Espírito, preste atenção, pegue isso daqui, pegue isso daqui. Sobre a influência do Espírito, ele fala uma verdade, ele declara uma verdade. Tu és o Cristo. Acorda, crente. Mas sobre a influência de Satanás, ele chama Jesus à parte, porque Jesus disse: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos malfeitores, etc e tal, vai perecer. Ele chama Jesus à parte e ele dá um conselho a Jesus. E ele dá um conselho na maior e melhor das boas intenções. Senhor, não te suceda isso. O Senhor, não faça isso, não permita, não deixe isso acontecer. Preste atenção. Ele está dando um conselho que para ele é o melhor. Ele tem uma boa intenção no que ele está aconselhando. Todavia, sem perceber, ele está emprestando a boca para o diabo. Existe uma influência do diabo e ele não percebe que é o diabo que está influenciando ele naquele pensamento, naquela ação. Você já parou para pensar nisso? O que, pastor Kim? Algumas das nossas escolhas e decisões podem ser escolhas e decisões influenciadas pelo próprio diabo. Você já parou para pensar nisso? Porque tem crente voador,
O crente voador é o crente que não lê a Bíblia. Ou quando lê a Bíblia, ele é superficial, ele não mergulha, ele não aprofunda. Ele não chega em águas profundas, ele é raso. E ele acha que todas as decisões que ele toma, ele não está influenciado por ninguém. Irmão, deixa eu te falar uma verdade aqui. Você é influenciado sim. E dependendo de onde é a sua fonte, ou é Deus, ou é o diabo. Pastor, não pode ser eu não? Pode também. Mas esse eu, com certeza, ou vai ser influenciado pela palavra de Deus, ou o diabo pode estar aí metendo o dedão na tua cachola, tacando um pensamentão que tu acha que é teu e deixa que é ele. Está numa guerra, irmão. E tolo é aquele que acredita que o diabo vai chegar declaradamente. Muitos teólogos acreditam que a tentação de Cristo, o diabo não se personificou. Ele veio no âmbito dos pensamentos. Todo aquele diálogo se dá na mente de Jesus. Você está me entendendo, sim ou não? Mas lá ele chegou, transforma essa pedra em pão. Foi bem aberto, né? Porque eu vou agora, eu vou com tudo. Mas lá em Pedro ele não chegou dizendo: olha Pedro, aqui é o meu pensamento, eu estou te usando para você, eu tentar Jesus, para Jesus desistir da cruz. Não. Ele provavelmente chegou, lançou um pensamento do tipo: não, eu perder o meu Senhor passar por esse sofrimento, não há necessidade disso. Eu vou falar para o meu Senhor. Olha, o diabo colocou a semente no coração dele, ele está crendo que é ele mesmo, que o pensamento é próprio dele, é gerado no íntimo dele, mas não é. É semente externa e é maligna. Ser cauteloso. A minha decisão. Você entendeu que para trazer esta palavra, eu ouço, há uma visão, há um sonho que corrobora, mas há um incomodar no meu íntimo. Eu tenho na tua palavra, Senhor, um fundamento para isso. Aí vem, tem sim. Aí eu vou pela palavra, eu não vou pelo que eu acho, eu vou pela palavra. Então você quer saber como vencer o diabo? Seja vigilante, seja cauteloso. Deixa eu caminhar aí para o próximo ponto, seguir, para a gente chegar ao final. Paulo ele fala, para a gente vencer o diabo, ele fala da armadura. Eu não quero entrar muito em detalhes, porque a direção para hoje são em 2 pontos. Mas na armadura ele fala: olha, você tem que ter o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque muitas das batalhas se dão a nível de mente. Mente. E se você sair daqui entendendo que o diabo, ele lança pensamentos, ele semeia pensamentos em nós, para que nós acreditemos que vem de nós mesmos e a gente tome decisão, só que essa decisão não tem nada de Deus. Você sair daqui pautado, o seguinte: o que eu for fazer, eu vou fazer pela palavra. Porque uma das outras, uma arma da armadura indicada por Paulo, por 2 vezes aparece a palavra, como escudo e como espada. A espada do Espírito, capacete da salvação, couraça da justiça, calçado os pés, com o evangelho da paz. Então, não é o escudo, é o escudo da fé, mas é calçado os pés, ou seja,
aonde eu caminho, como eu caminho. A segurança no meu caminhar está pela palavra, que é as sandálias que calçam meus pés. Portanto, as minhas decisões, as minhas escolhas, por onde eu ando, tem que ser conduzido pela palavra, amém? E outra é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu me defendo, mas eu também me ataco. Mas a palavra aparece 2 vezes, irmãos. Estão me entendendo, sim ou não? Vigilância, a armadura que envolve verdade, justiça, a certeza da salvação, a fé e a palavra de Deus. E aqui eu quero firmar este ponto, porque lá na armadura aparece 2 vezes. Como eu venço nos dias maus. Ô irmão, você tem que ir para a palavra. Irmão, se a palavra de Deus, ela não nortear a tua vida, ela não nortear as tuas escolhas, a tua vontade, os teus pensamentos, sentimentos, você vai ser alvo fácil do inimigo. Eu queria ler com você Salmo 94. Salmo 94. Presta atenção que eu estou no ponto. Como vencer esses dias maus? Como vencer o adversário, o tentador que se aproveita desses dias para tentar nos destruir? Falei de vigilância, agora eu estou falando da palavra. Salmo 94. Versículo de número 12 ao 14. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. A quem ensinas o quê? Tua lei, a tua palavra. Para lhe dares descanso dos dias, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Aqui está claro que aquele a quem o Senhor tem por povo, versículo de número 15, versículo de número 14. Aqui está claro que aquele a quem o Senhor repreende e ensina a sua palavra é aquele que encontrará nos dias maus descanso. Lembre-se que Paulo fala que dias maus são dias de labores, mas aquele que está na palavra do Senhor, ele está pelo Senhor seguro, inclusive encontrando descanso nesses dias. Como vencer os dias maus, as tentações, as investidas do inimigo, para não sermos dele vítimas? Irmão, palavra, não tem outro jeito. 1 João capítulo 2. Capítulo 2, versículo de número 14. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Deixa eu ler a última parte em outra versão, que diz assim:
Jovens, eu vos escrevi, porquanto sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Nem era essa versão, mas enfim. Pedro está dizendo que a força dos jovens, que o capacita para vencer o maligno, vocês estão me ouvindo? A força do jovem, que os capacita para vencer o maligno, está neles permanecerem na palavra. Como é que se vence o maligno? Na palavra. Na palavra. Eu dei exemplos aqui, irmãos, de que o tentador, porque a gente fica muito amarrado a situações em que o tentador chega e propõe: visita aquela página, acessa aquela rede social, visita aquele perfil. Aí o perfil de uma mulher, né? Se é para homem, uma mulher seminua. Irmão, isso aí que é quando ele chega abertamente. Mas eu dei o exemplo de Pedro. Ele chegou com um tipo de pensamento que gerou um sentimento, que gerou uma vontade, que gerou uma ação, uma atitude, que Pedro, poxa, mas isso daqui é legal. Não querer que o meu Jesus morra, que ele sofra, isso é bom. É bom, mas não era a vontade de Deus. Era a vontade do diabo. Que Jesus não encarasse a cruz. É sutil. Se eu não tiver a palavra enraizada, se eu não tiver a palavra capacitando a minha consciência para responder no dia a dia as situações que eu passo, é bem fácil o inimigo enredar. Ele nem precisa que a gente passe nos dias de tribulação. Ele nem precisa que a gente passe por dias de pressão, como Pedro foi pressionado depois. E Jesus, mesmo tendo alertado: olha, o diabo vai chegar, fique vigilante. E ore, Pedro. Discípulos, orem para que vocês não caiam na tentação. Mas não deu outra. Porque tem esses momentos, irmãos. Mas na maioria das vezes ele chega de forma sutil. A proposta nem parece tão danosa, nem parece que é um pecado. Mas o que vai me dizer se é ou não de Deus, se é ou não pecado, é a palavra de Deus. Jovem, vocês já venceram o maligno porque a palavra permanece em vós. É por isso que vocês são fortes. Palavra. E por fim, e não completo, mas Paulo, depois de falar das peças que compõem a armadura, no mesmo livro de Efésios, capítulo 6, ele vai nos dar outra ferramenta. Versículo de número 18, ele diz, então ele fala assim, de todas as peças da armadura. Aí ele vai acrescentar, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando, de novo vem o vigiar, com toda a perseverança, não baixa a guarda, e súplica por todos os santos.
Até porque eu não luto somente por mim e eu não estou nesta luta sozinho. Eu estou com os meus irmãos. É uma luta que a igreja passa. Portanto, eu não vigio somente por mim, eu vigio por mim e pelo meu irmão. Eu não oro apenas por mim, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Estão me entendendo? Está de acordo com o que Jesus falou aos discípulos no capítulo 26, 41. Orai. E vigiai. Quer vencer? Medita na palavra. Que a palavra se enraize, que a palavra ela seja tão parte de você, ao ponto de você andando ou não com o livro não estando nas tuas mãos, mas estará na tua mente, estará no teu coração, porque estará nas tuas escolhas, estará na tua forma de pensar, estará na tua forma de falar, estará na tua forma de agir, estará direcionando o que você quer, o que você é. Palavra. Segundo, oração, irmão. Perdão, vigilância. Fique atento. Nós estamos vivendo um tempo em que a batalha vai ficar mais intensa. Então seja cauteloso nas tuas escolhas e decisões. Hoje pela manhã eu disse, olha, preste atenção. O diabo não está brincando de diabo. E se você ficar distraído, você pode ser uma vítima. E aí alguém pensa assim, vítima. Existe morte pior do que a morte espiritual, irmão. Existe um desviar pior do que um desviar da vontade de Deus, irmão. Sim ou não? Você lembra que uma das tentações do diabo era para que Jesus desviasse do propósito para o qual ele veio. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que se eu faço parte desta igreja, e Deus tem algo para esta igreja, e eu me desvio disto, eu já estou sendo vítima do diabo, eu já estou sendo derrotado, eu já estou sendo vencido e nem estou me apercebendo. Por quê? Porque eu estou me desviando do propósito que Deus tem para esta igreja, a qual eu faço parte. E eu estou pensando que eu só serei derrotado se eu me desviar da igreja, se eu me desviar de Deus. Ao desviar-se da vontade de Deus, num certo nível, você está se desviando dele. Eu queria que vocês entendessem isso. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo do ministério. Eu vou dar um tempo desta igreja. Quem sabe? Já não é a cilada do diabo que você está caindo. E você está achando que está tudo bem. Porque você não consegue aplicar na sua vida as advertências de Deus, os alertas, as escrituras. Nós estamos já vivendo esse processo e eu já estou vendo algumas pessoas cedendo a alguns pensamentos malignos. E a pessoa ainda acreditando que está com a razão. E é muito provável que essas pessoas, se continuarem assim,
elas não deixarão apenas departamentos, elas deixarão a igreja. Mas elas vão encontrar um consolo, vão um engano para si, dizendo, não, mas eu estou indo para outra igreja. A questão é, a proposta de deixar o ministério, a proposta de deixar a igreja, de quem é? É isso que Deus quer? É Deus? Ou é o tentador com os seus pensamentos? Essa proposta de deixar, eu vou dar um tempo. Eu estou sobrecarregado, eu estou cansado. De quem é? Não é minha mesmo, pastor. Será que é tua mesmo? Você já viu nas escrituras eu dizendo, dá um tempo aí do chamado? Alguém me diz algum exemplo bíblico que Deus chegou assim, olha, dá um tempo aí do teu chamado? A gente tem um contrário. A gente tem Jonas não querendo atender o chamado e Deus indo atrás dele. A gente tem Elias querendo dar um tempo melhor, desistindo do ministério, e Deus chega, não, volta pelo mesmo caminho. Pastor, mas eu estou cansado. Pois é, nesses tempos mesmos, de cansaço, enfado, devido aos labores, que ele chega, lembra? Eu falei isso. Pastor, então como vencer? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como vencer? Eu estou cansado. No Senhor força. Paulo está dizendo, você pode se revestir de uma força sobrenatural no Senhor. Se achegue a Ele, busque esse poder, busque esta força, para que você esteja firme e resista, vença as ciladas. Assim como o nosso adversário é espiritual, a força espiritual, nós temos no Senhor nosso Deus um poder sobrenatural para vencer, para ser forte, para resistir. Aleluia! Você está me entendendo? Então, para o cansaço, ele tem força. A questão é se você quer viver Deus pela palavra de Deus, ou você quer inventar um Deus segundo a tua palavra para você se acomodar e viver, se enganar e viver. Sabe qual é a ordem do Senhor? Fique de pé, por favor. Sabe qual é a ordem do Senhor para nós? Os dias maus vêm, e com ele o tentador. Mas sede fortalecidos. Ser forte, revestivos. Aleluia. Há no Senhor força, irmão. Há no Senhor poder. E por que eu preciso dessa força, pastor? Não é só ser resoluto, ser decidido e pela palavra resistir. Não é só porque a influência do inimigo é uma força. A influência do inimigo é uma força. Então, para combater essa força inimiga, que por meio da influência quer nos convencer do erro,
nos desviar do propósito, nos fazer infiéis, desleais, abater a nossa fé. Para combater essa força contrária, aleluia, existe a força do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. E com a força do Senhor nosso Deus, a gente bate o pé e fica firme. Não vou, não aceito, não cedo. O Senhor é minha vida. Servir o Senhor é o meu propósito de viver. Eu não arredo o pé do que Ele me chamou para ser, do que Ele me entregou para realizar. Eu permaneço decidido e determinado a seguir e a servir e adorar o meu Deus acima de tudo e acima de todos. Então, irmão, além do entendimento e do conhecimento, o que lhe falta? É força? O que lhe falta? É força. No Senhor há força. Ele dá força ao cansado e renova o vigor ou a força daquele que não tem nenhum vigor. Eu estou arrasado, eu estou cansado, abatido porque não tenho mais força. Ei, Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Ele nos chama para ser firme, evangelista, mas ao mesmo tempo Ele diz: eu vou te dar força para você ter firmeza. Só vem buscar, entendeu? Eu tenho a força para te dar e eu quero te dar, para você ser firme e vencer todas as ciladas, todos os dias maus. Você só tem que buscar. Oh glória, vamos buscar, Manancial. Está preparado?